O milagre que mudou a vida de Pedro. Pedro tinha apenas 7 anos quando os médicos deram a notícia que abalou sua família: hiperlisinemia, uma doença metabólica rara que impedia seu corpo de processar corretamente o aminoácido lisina. Os sintomas começaram com fraqueza, atraso no desenvolvimento e crises de vômitos que deixavam o menino cada vez mais frágil. Os exames confirmaram o pior: sem tratamento adequado, Pedro poderia ter danos neurológicos irreversíveis. Mas o tratamento era caro e a família, humilde, não tinha condições de arcar com os custos. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples mas profunda, já havia ouvido falar da congregação cristã no Brasil. Uma vizinha, irmã Ana, sempre lhe contava sobre os cultos onde Deus operava milagres através da oração. Certo domingo, depois de mais uma noite em claro cuidando do filho febril, Dona Maria decidiu levar Pedro à igreja. Se Deus é poderoso, ele pode curar meu filho, pensou, enquanto vestia o menino com a melhor roupa que tinha, uma camisa branca passada com cuidado e uma calça de brim, como via os irmãos usarem. O templo da CCB era simples, sem luxos, mas cheio de uma paz que Dona Maria nunca havia sentido antes. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, cantavam hinos sem instrumentos, apenas com suas vozes unidas em harmonia. Pedro, mesmo fraco, ficou encantado com as crianças que o cumprimentaram com sorrisos sinceros. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade que vinha do coração. Quando chegou o momento dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus havia livrado seu marido de um acidente grave. Outro irmão, com lágrimas nos olhos, agradeceu pela cura de uma doença que os médicos haviam dito ser incurável. Dona Maria sentiu algo se mexer dentro dela. Aqui as pessoas acreditam de verdade, pensou. Na hora da oração, o ancião pediu que todos que tivessem algum pedido se ajoelhassem. Dona Maria, segurando Pedro no colo, chorou enquanto pedia a Deus por um milagre. Os irmãos ao redor dela também oraram, com fé simples, mas firme. Senhor, Tu és o mesmo Deus que curou os doentes nos tempos bíblicos. Toca neste menino, disse uma irmã de voz trêmula. Pedro, mesmo sem entender tudo, sentiu uma calma invadir seu coração. Ele fechou os olhinhos e sussurrou: Jesus, me ajuda. Nos dias seguintes, Dona Maria continuou levando Pedro aos cultos. A cada reunião, o menino parecia um pouco melhor. Os vômitos diminuíram, a fraqueza deu lugar a uma energia que surpreendeu até os médicos. Em uma tarde, depois de mais um culto onde Pedro participou da Santa Ceia pela primeira vez, recebendo o pão e o vinho com reverência, Dona Maria notou algo incrível. O filho estava brincando como qualquer criança saudável. Levarão-no de volta ao hospital. Os exames que antes mostravam níveis alarmantes de lisina, agora estavam normais. Os médicos ficaram perplexos. Isso não tem explicação médica, disse um deles. Dona Maria sorriu e respondeu: mas tem explicação de Deus. No domingo seguinte, Pedro subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com a voz tímida mas cheia de alegria, contou como Jesus o havia curado. Os irmãos choraram, glorificando a Deus. O ancião, emocionado, lembrou a todos: a fé não é só crer que Deus pode, mas confiar que Ele fará no tempo certo. Pedro cresceu na CCB, foi batizado nas águas e hoje, já adolescente, serve a Deus com o mesmo coração simples de quando era criança. Sua história é um lembrete de que na congregação cristã no Brasil, os milagres não vêm de homens, mas de um Deus que ouve as orações dos humildes. Lições que ficaram. 1. A fé não precisa de palavras bonitas, só de um coração sincero. 2. Deus usa a simplicidade para mostrar seu poder. 3. Os milagres não são para nos engrandecer, mas para glorificar a Deus. 4. Na CCB a família espiritual sustenta quem está fraco, assim como fez com Pedro. E assim como muitos outros na congregação cristã no Brasil, Pedro aprendeu que quando tudo parece perdido, Deus está apenas começando sua obra. Pedro já era um jovem de 18 anos quando um novo desafio bateu à sua porta. Desta vez não era uma doença física, mas uma batalha invisível que o deixava acamado por dias, sem forças nem para levantar. Os médicos não encontravam explicação, exames normais, corpo aparentemente saudável, mas uma fraqueza que o impedia de viver. Alguns diziam que era coisa da cabeça, outros sugeriam remédios que só o deixavam mais sonolento. Até que numa tarde, enquanto sua mãe orava ao seu lado, Pedro ouviu uma voz interior, tão clara quanto o som do sino da congregação aos domingos: filho, levanta-te e vai à igreja. Ele mal conseguia se sentar na cama, mas algo dentro dele ardeu. Com a ajuda da mãe, vestiu a camisa branca que usava nos cultos e, tremendo, deu os primeiros passos em direção à porta. Cada movimento era uma luta, mas a cada passo, uma força desconhecida o sustentava.
Quando chegou à congregação, os irmãos o receberam com lágrimas nos olhos. Não precisaram perguntar nada, sabiam que aquele era mais um momento de Deus agir. O culto já havia começado, e o hino Jesus é o Leão de Judá ecoava pelo salão. Pedro se ajoelhou no banco da frente, as mãos trêmulas apoiadas no assento à sua frente. O pastor, ao vê-lo, interrompeu a mensagem e chamou os obreiros para orarem. Não houve gritos nem dramatização, apenas mãos unidas e uma oração simples: Senhor, tu conheces o coração deste jovem. Se é da tua vontade, restaura-o hoje, para que muitos vejam que só tu és Deus. Foi então que Pedro sentiu algo como um calor intenso percorrer seu corpo, começando dos pés até a cabeça. Era como se mãos invisíveis o erguessem por dentro. De repente, ele se levantou firme, sem dor, sem fraqueza. Os irmãos ao redor começaram a louvar, e Pedro, com os olhos cheios d'água, levantou os braços e disse apenas: Glória a Deus. Naquela noite Pedro não só voltou a andar como correu. Correu para abraçar sua mãe, correu para ajudar a arrumar as cadeiras depois do culto, correu para casa com uma alegria que não cabia no peito. Os médicos, dias depois, não encontraram nenhuma explicação científica. Mas Pedro já sabia, não precisava de explicação. Precisava apenas de fé. Hoje Pedro é um dos jovens que ajuda a liderar os trabalhos na congregação. Sempre que alguém pergunta como ele superou tantas batalhas, ele sorri e responde: Não fui eu. Foi Deus, usando a fé simples de um menino que aprendeu a confiar nele. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres na congregação cristã no Brasil continuam, não por causa dos homens, mas porque Deus ainda ouve o clamor dos que o buscam de coração. Porque no final, a história de Pedro não é sobre um jovem que foi curado. É sobre um Deus que nunca desiste de quem nele acredita. E isso, meu amigo, é o maior milagre de todos. No mesmo ano em que Pedro recebeu sua cura, uma mulher chamada Maria chegava à igreja arrastando não só o corpo frágil, mas uma dor que parecia impossível de carregar. Ela tinha 42 anos, mas a doença a fazia parecer uma senhora de 70. Os médicos haviam dito que seu caso de artrite reumatoide era avançado demais. Os ossos das mãos e dos joelhos já estavam deformados, e cada passo era como andar sobre facas. As medicações só aliviavam um pouco a dor, mas não impediam que a doença avançasse. Maria já não conseguia nem segurar um copo sem ajuda, muito menos abraçar seus 2 filhos como antes. Foi numa tarde de quarta-feira, durante a reunião de oração, que ela ouviu pela primeira vez o testemunho de Pedro. Enquanto o jovem falava sobre como Deus havia restaurado seu corpo, Maria sentiu algo dentro dela se mexer. Não era esperança, era algo maior, uma certeza que ela não sabia explicar. Quando o pastor fez o chamamento para quem precisava de um milagre, ela tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. 2 irmãs da igreja, percebendo sua luta, vieram até ela e a ajudaram a subir ao altar. Lá entre lágrimas, Maria orou não com palavras bonitas, mas com o desespero de quem já não tinha mais para onde correr. Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não me tocar, eu não vou conseguir criar meus filhos. Eles precisam de mim. Não houve gritos, não houve queda no chão. Só silêncio. E então, como um sopro quente, uma paz invadiu seu corpo. Maria sentiu as mãos formigarem, como se sangue voltasse a circular onde antes só havia dor. Quando abriu os olhos, o pastor estava sorrindo. Tenta se mover, irmã, ele disse baixinho. Maria hesitou com medo de se decepcionar, mas, aos poucos, dobrou os dedos. Sem dor. Depois, com a ajuda das irmãs, deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, sem perceber, estava andando sozinha. Os joelhos que antes rangiam a cada movimento agora se moviam livremente. Ela olhou para as próprias mãos, os dedos, antes retorcidos, estavam retos. A pele ainda mostrava marcas da doença, mas a dor havia sumido. Completamente. Os médicos, quando ela voltou para novos exames, ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação. A inflamação desapareceu, os ossos. É como se a doença tivesse regressado anos. Maria só sorriu. Tem explicação, sim. Só que não está nos livros de vocês. Ela voltou para a igreja no domingo seguinte, não mais arrastando os pés, mas correndo literalmente para abraçar seus filhos no meio da congregação. As lágrimas que caíram naquele dia não eram de dor, mas de gratidão. Agora, Maria serve no departamento de visitação da igreja. Toda semana, ela vai aos hospitais e casas de pessoas doentes, levando não só a palavra de Deus, mas a prova viva de que Ele ainda faz o impossível. Eu era uma mulher quebrada, ela diz, segurando as mãos de quem precisa de fé. Mas Deus não olha para o que nós somos. Ele olha para o que podemos nos tornar quando confiamos nele.
E assim como Pedro, Maria se tornou mais uma prova de que, na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas do passado. São realidades do presente. Porque Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda cura, ainda transforma. E o melhor de tudo, ele não faz acepção de pessoas. Se fez por Pedro, se fez por Maria, pode fazer por você também. Basta crer. No mesmo dia em que Maria compartilhava seu testemunho com uma senhora acamada no hospital municipal, do outro lado da cidade, um jovem chamado Lucas enfrentava sua própria batalha. Aos 22 anos, ele havia recebido um diagnóstico que parecia uma sentença: leucemia em estágio avançado. Os médicos deram-lhe poucas semanas de vida. A família, desesperada, já pensava nos preparativos finais quando a mãe de Lucas, Dona Rosa, lembrou-se das palavras de uma vizinha: na Universal, Jesus ainda opera milagres. Mesmo sem forças para andar, Lucas foi levado pelos pais até a igreja mais próxima. Ao entrar, o rapaz sentia o peso da doença em cada respiração, mas também uma estranha paz que não vinha dos remédios. O pastor orou por ele com uma autoridade que Lucas nunca havia visto antes. Em nome de Jesus, esta doença sai agora, declarou o homem de Deus, impondo as mãos sobre sua cabeça. Lucas sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer seu corpo, seguido de um calor intenso. Quando abriu os olhos, as dores que o atormentavam há meses haviam desaparecido. Os exames feitos na semana seguinte deixaram os médicos atônitos. Não havia mais nenhum vestígio da leucemia. Isso não tem explicação médica, admitiu o hematologista, coçando a cabeça. Mas Lucas sorria, porque ele sabia a explicação. Jesus me curou. Não foi a química, foi a fé. Hoje, Lucas não só está completamente saudável como se tornou um obreiro na igreja. Ele lidera o grupo de jovens e sempre repete a mesma frase aos que chegam desesperados: se Deus tirou minha morte, Ele pode tirar qualquer coisa de você. Basta entregar. Enquanto isso, em outra cidade, a história de Dona Ana, uma senhora de 70 anos que não enxergava há mais de uma década devido a um glaucoma agressivo, também mudava. Ela havia perdido a esperança até que sua neta, recém-convertida, a levou a um culto de libertação. Durante a oração, o pastor pediu que ela abrisse os olhos e lesse um versículo na Bíblia. Dona Ana riu incrédula: filho, eu não enxergo nada. Mas obedecendo, tentou focar nas letras borradas. De repente, como se uma cortina fosse levantada, as palavras ficaram nítidas. Glória a Deus, gritou, lendo em voz alta enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Os óculos escuros que usava por anos foram jogados no lixo na mesma hora. Agora Dona Ana costura para a obra missionária da igreja e sempre carrega consigo uma pequena Bíblia de bolso. Cada letra que eu leio é um milagre, ela diz, mostrando o livro para quem duvida. Deus não só me deu a vista de volta, Ele me deu um propósito. Essas histórias não são coincidências. São o resultado de uma fé que não desiste, de uma igreja que não desanima e, acima de tudo, de um Deus que não muda. Na Universal, os cultos não são apenas reuniões, são campos de batalha onde o impossível se rende ao poder de Jesus. E o mais lindo é que essas transformações não param por aí. Todo domingo, novas pessoas chegam com suas dores, suas doenças, seus vícios e suas derrotas. E toda semana, Deus continua provando que não existe caso perdido para Ele. Porque se Maria foi levantada da cama da morte, se Lucas venceu a leucemia, se Dona Ana voltou a enxergar, então a sua vitória também já está escrita. Basta estender a mão, crer de todo o coração e deixar que o milagre comece. A pergunta que fica é: e você? O que está esperando para experimentar o poder de Deus na sua vida? A igreja está de portas abertas. Jesus está esperando. O milagre já tem endereço, é na sua fé. Naquele mesmo domingo, enquanto o pastor terminava a mensagem com a voz cheia de autoridade, uma mulher chamada Juliana entrou na igreja pela primeira vez. Ela não queria estar ali. Na verdade, tinha sido quase arrastada pela irmã, que há meses insistia: vem só uma vez, Juliana. Só uma vez. Mas ela resistia. Como poderia acreditar em milagres se nem conseguia acreditar que sua vida ainda tinha jeito? Juliana tinha 32 anos e uma filha de 5. Há 2 anos, o marido a deixará por outra mulher, levando consigo não só o coração dela, mas também a autoestima, a vontade de viver e o pior de tudo, a custódia da menina. As batalhas judiciais a esgotaram financeiramente, o desespero a levou a tentar se medicar com álcool e agora, além de tudo, uma dor insuportável no abdômen a impedia até de trabalhar. Os médicos falavam em cistos, cirurgias caras e um futuro incerto. Não tenho mais forças, ela pensava, enquanto as lágrimas escorriam em silêncio durante o culto. Foi então que o pastor fez um chamado. Quem aqui precisa de um milagre urgente?
Quem está no fundo do poço e não vê saída? Levante a mão. Juliana hesitou. Sua mão tremia, mas algo dentro dela, uma centelha de esperança que ela nem sabia que ainda existia, a fez erguer o braço. Os obreiros vieram até ela com um sorriso que parecia dizer: Deus já sabe do seu nome. Enquanto oravam, Juliana sentiu algo estranho. Uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma mão invisível a envolvesse. As palavras do obreiro ecoavam: em nome de Jesus, essa dor sai agora. Essa batalha judicial é ganha. Sua filha volta para seus braços. Ela não entendeu como, mas de repente a dor que a torturava há semanas simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Juliana saiu da igreja naquele dia sem dor, mas com o coração acelerado. Será que foi só emoção? Questionou. Mas na segunda-feira, ao acordar, a dor não voltou. Na terça, recebeu uma ligação do advogado. O juiz havia revertido a decisão e dado a guarda provisória da filha para ela. Na quarta, o exame médico mostrou que os cistos haviam sumido. Isso não é coincidência, ela chorou, abraçando a filha apertado. Isso é Deus. Hoje Juliana não só frequenta a Universal como faz parte do grupo de oração. Eu entrei naquela igreja quebrada, sem fé, sem nada. Mas Deus me mostrou que Ele não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de si mesmo, conta com os olhos brilhando. Sua filha, agora com 7 anos, adora ir aos cultos infantis e já decorou o versículo: tudo posso naquele que me fortalece. E assim como Maria, como Lucas, como Dona Ana e agora como Juliana, mais uma história de vitória é escrita nas páginas da Universal, porque ali, entre louvores e orações, o sobrenatural se torna normal. O impossível? Só existe até você entrar pelas portas. O convite segue de pé. E a sua história, quando vai começar? O milagre não escolhe dia nem hora. Ele escolhe quem está disposto a crer. No mesmo domingo em que Juliana deu seu testemunho, um homem chamado Roberto sentou-se nos últimos bancos da Universal, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ele não era de chorar, mas naquele dia, as lágrimas escorriam sem controle. Havia perdido o emprego há 3 meses, as contas estavam atrasadas e a pressão da família era insuportável. Deus, se você existe, me mostra algo hoje, sussurrou, enquanto o pastor falava sobre a providência divina. Durante a oração final, uma irmã se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Irmão, Deus tem uma palavra para você, até aqui te ajudei. Roberto sentiu um arrepio. Aquela frase era exatamente o que sua avó costumava dizer quando ele era criança, nos momentos difíceis. Mas como aquela mulher poderia saber? Na segunda-feira, ao abrir o e-mail, encontrou uma mensagem de uma empresa onde havia se candidatado meses atrás, sem resposta. O assunto dizia: contratação urgente, entre em contato hoje. No mesmo dia, assinou o contrato com um salário melhor do que o anterior. Ao contar no culto de quarta, Roberto não conseguia parar de repetir: eu só entrei na igreja pedindo um sinal. E Deus me deu um emprego, uma esperança e uma família de fé. Enquanto isso, no setor de oração, a irmã Cláudia intercedia por uma jovem chamada Fernanda, que chegará arrastada pela mãe, viciada em drogas há 5 anos. Os olhos fundos, o corpo frágil, Fernanda mal conseguia ficar em pé. Não tem jeito, mãe. Eu já tentei parar, ela murmurou. Mas a mãe, com lágrimas nos olhos, seguiu a orientação do pastor: vamos orar não pelo vício, mas pela alma dela. Porque quando a alma é libertada, o corpo segue. Naquela noite, durante a campanha de libertação, Fernanda caiu no chão sob a unção. Quando se levantou, seu rosto estava diferente, uma paz que ninguém ali tinha visto antes. Sinto como se algo tivesse saído de mim, disse, confusa. Na semana seguinte, voltou ao templo sóbria com um sorriso tímido. Hoje, 2 anos depois, ela é auxiliar de enfermagem e ajuda outros dependentes químicos no grupo de apoio da igreja. Aquele dia, Deus não só me tirou das drogas. Ele me deu um propósito, conta, mostrando a Bíblia marcada no Salmo 40. Ele me tirou de um poço de destruição, de um charco de lama. E assim, como um rio que não para de correr, os milagres continuam. Tem o caso do Senhor Antônio, que chegou em uma cadeira de rodas após um AVC e após 3 cultos de oração, deu os primeiros passos sozinho, segurando o andador com lágrimas de gratidão. Tem a história da jovem Vitória, que superou a depressão após receber uma palavra profética. Sua vida não termina aqui, Deus tem um livro para você escrever. Hoje ela lidera o Ministério de Jovens e ajuda outros a encontrarem razão para sorrir. Porque na Universal não são apenas histórias que se repetem, são vidas que se reescrevem. O altar não é feito de madeira ou pedra, mas de corações quebrantados que encontram colo. As paredes não seguram apenas tinta, mas clamores que viram respostas.
E a cada amém que soa naquele lugar, alguém em algum canto do Brasil descobre que o milagre não é exceção, é a regra para quem não desiste de crer. E você? Ainda acha que sua situação é sem saída? As portas estão abertas. O Deus que mudou a história de Juliana, de Roberto, de Fernanda e de tantos outros não faz acepção de pessoas. Ele só espera que você dê o primeiro passo. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tem. O seu milagre pode estar a apenas uma oração de distância. E a melhor parte? Você não precisa ser perfeito para recebê-lo. Basta ser sincero. O milagre que não esperava por perfeição. Era uma sexta-feira chuvosa quando Marcos, com as mãos trêmulas e o coração pesado como chumbo, cruzou a porta daquela igreja simples no interior de Minas. Não viera por fé, mas por desespero. O diagnóstico era implacável, estágio avançado. Pouco tempo. As contas se acumulavam, a esperança minguava, e até as orações de sua mãe, tão firmes outrora, soavam como ecos distantes. Deus não ouve mais, pensou, enquanto se sentava no último banco, onde a luz das velas mal alcançava. Foi então que ouviu o testemunho de Juliana, a mesma que anos antes, entrara ali arrastando uma depressão que a mantinha acamada. Eu só pedi se o Senhor existe, me mostra que o Senhor se importa, ela disse, os olhos brilhando. E ele respondeu, não tirando a dor de uma vez, mas me ensinando a caminhar com ela. Marcos segurou o banco com força. Não era um final feliz de conto de fadas. Era real. Era possível. Naquela noite, entre lágrimas que não conseguia conter, ele sussurrou, Senhor, eu não sei se o Senhor está aí. Mas se estiver, eu preciso de um sinal. Qualquer coisa. Não pediu cura. Não exigiu milagres. Pediu presença. 3 dias depois, o telefone tocou. Era o hospital, um erro no laudo. Seu caso, embora grave, tinha tratamento. Não era cura instantânea, mas era uma porta. E depois vieram outras, um amigo que pagou a primeira parcela do remédio, um desconhecido que lhe ofereceu carona para as sessões de quimioterapia, e, nas madrugadas de insônia, uma paz que não fazia sentido, como se alguém sussurrasse, você não está sozinho. A reflexão que fica. Marcos aprendeu que o milagre raramente vem como raio em céu claro. Ele se esconde no abraço apertado de um estranho, na força inesperada para levantar da cama, na conta que se paga no último segundo. Deus não muda a história porque somos perfeitos, mas porque Ele é. E sua maior obra não é mudar as circunstâncias, mas nos transformar dentro delas. A lição. Se hoje você acha que seu caso é sem solução, lembre-se, a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a coragem de acreditar que mesmo no escuro, alguém segura sua mão. O altar não é feito de pedras, mas de corações que ousam confiar. E o milagre? Ele já começou. Você só precisa abrir os olhos para vê-lo.